num mundo e num século onde as pessoas parecem não compreender o que é ter sensibilidade. O quanto que a generosidade se revela na sensibilidade. E às vezes nós corremos o risco de não sermos generosos de fato, porque nós usamos uma máscara dizendo que a gente quer alertar as pessoas. Distribuir por aí más notícias o tempo inteiro é falta de generosidade. As pessoas só não perceberam isso ainda. Generosidade é enviar versículos bíblicos que falam sobre as promessas de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus e o sustento de Deus. Às vezes as pessoas passam o dia todo e, embora eu não esteja em muitos grupos de WhatsApp e eu tento evitá-los ao máximo, pelo que eu sei, a maioria dos grupos de WhatsApp, de igreja ou não de igreja, viraram grupos de notícia e de más notícias. Quando na verdade os grupos de igreja deveriam ser para tratar de coisas de igreja. Versículos, palavras animadoras, palavras confortadoras, palavras de ânimo, grupos de oração, momentos de aconchego entre os irmãos, momentos de apoio entre os irmãos, momentos de ajuda entre os irmãos, de às vezes compartilhar um pouco da luta, sim, mas de não ficar o tempo todo recebendo notícias ruins. Para isso já basta tudo que está ao nosso redor. Tempo de caos revela o pior de nós e o melhor de nós. Isso mostra que nós temos dificuldade de fazermos o que Provérbios 11, 25, verso final do 25 fala: quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A gente não quer dar alívio para ninguém. A gente quer levar o caos, o medo, a destruição, o pavor. Muitas vezes você está ansioso, preocupado, apavorado com as notícias. Aí você diz assim: eu vou apavorar mais uns 10 para eu não ser sozinho. Quando na verdade o que Deus está pedindo de mim e de você é que a gente não passe ou não torne a selva em grandes chamas. Que a gente não invada o mundo de más notícias. Às vezes tudo que você precisa fazer com a má notícia, e à noite nós vamos falar mais sobre isso, porque vamos falar sobre caos e ordem. Tudo que você precisa fazer com a má notícia é orar a respeito dela. Não contar para ninguém. Porque essas más notícias costumam chegar a todas as pessoas. E talvez quando alguém te perguntar assim: você ficou sabendo de fulano de tal? Você vai dizer assim: fiquei e orei. Para despertar aquela pessoa para a oração. Porque ele pode ter também ficado sabendo da vida daquele irmão e não orado. E não buscado. Então você vai despertar ele para algo que realmente precisa ser feito neste tempo. Meus irmãos, quando eu falo de generosidade, a gente precisa lembrar de tudo que a gente já passou na vida. E talvez você nunca necessitou que alguém fosse extremamente generoso com você. Ou talvez você nunca percebeu a generosidade de alguém. Porque ninguém nunca te disse que foi generoso com você. É bem capaz que alguém possa ter te dado a oportunidade de um trabalho, de um emprego numa empresa, de forma generosa, e você não soube. Ele olhou para o seu currículo e não havia ali qualificação suficiente. Ele olhou para você e não havia estudo suficiente. Essa pessoa olhou para você e não havia cursos suficientes. Mas ele via em você uma capacidade inata, uma capacidade interna,
de alguém que ainda não tem formação, de alguém que ainda não se colocou nessa formação. Mas então, generosamente, essa pessoa resolve te dar uma chance, te dar uma oportunidade. Isso é generosidade também. A generosidade não fica fazendo o tempo todo perguntas do tipo assim: será que ele vai gastar esse dinheiro mal? Será que ele vai dar isso aqui para alguém? Será que ele vai lá na boca de fumo trocar a comida que eu dei para ele com droga? A generosidade não fica fazendo essas perguntas. Assim funciona a generosidade com a obra de Deus, a contribuição, dízimos, ofertas que você dá. O generoso, dificilmente ele fica perguntando assim: como é que o pessoal lá na igreja vai usar esse dinheiro? Será que vai pagar as contas? Será que vai pagar o pastor? Será que vai pagar o missionário? Será que está ajudando em missões? Será que está comprando cesta básica? O generoso não fica fazendo essas perguntas. O generoso ajuda, entrega, e a Bíblia diz que ele prospera. E você está querendo reter. Sabe, meus irmãos, a generosidade, ela precisa ser trabalhada. Todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de sermos generosos com as pessoas. E eu não estou dizendo que todos os dias você precisa dar às pessoas um pacote com 60 fraldas. Pode ser que amanhã você só tenha o dinheiro do remédio e você tenha que dizer para aquela pessoa que não tem condições. O que eu estou dizendo é que quando você tem, você não pode reter o que deveria dar. Você não deve reter, ou mais do que é justo, como diz o texto. Você tem que entregar. Você tem que ajudar, você tem que contribuir, você tem que estar com os olhos atentos diante de um tempo de caos, aqueles que não têm. Você tem tido, glória a Deus por isso, louvado seja Deus por isso, porque você tem tido condições de comer, de se alimentar, de fazer uma boa comida. Louvado seja Deus, mas não perca a sensibilidade àqueles que não têm. Semana passada eu falei sobre perder a sensibilidade, sobre os números. Olhar para mais de 330 mil mortos sem sensibilidade é errado, como olhar para mais de 12 milhões recuperados sem sensibilidade é errado. Olhar para a nossa vida tendo de comer dentro de casa sem sensibilidade é errado. Sem entender que foi Deus que nos deu é errado. Precisa ter sensibilidade para perceber isso. Mas também se lembrar que existem pessoas que moram nas ruas e que não têm o que comer. Olhar para essas pessoas sem sensibilidade é errado. Talvez você compra uma pizza com 8, 10, 12 pedaços que você nem dá conta de comer. E você então resolve guardar 4, 6, 2 pedaços para outro dia, para outro momento, quando na verdade aqueles 2 pedaços, aqueles 4 pedaços pode alimentar o mendigo que está passando na sua rua naquele exato momento. É só ficar atento. Quando na verdade você pode terminar de comer aquela pizza, entrar dentro do seu carro e dar uma volta pelo seu bairro e entregar para alguém. E abençoar a vida de alguém. E alimentar alguém. E ele vai ficar muito contente em comer uma pizza que uma pessoa bem abastada estava comendo. Quantas vezes você faz na sua casa um churrasco e lhe sobra carne? E você podia sim colocar dentro de uma vasilhinha aquilo ali, uma vasilha de sorvete, que é aquelas que não precisa voltar para casa, e sair um pouco de casa por um momento, e dar uma volta no centro da cidade, encontrar alguém e abençoar. Eu não estou dizendo de tirar dinheiro do bolso toda vez. É você ajudar com aquilo que você pode, com aquilo que você tem, com aquilo que você fez. É generosidade, irmãos. Levar uma sopa na casa de alguém que está doente.
com chikungunya, com Covid-19, alguém que não está conseguindo levantar da cama para se alimentar, alguém que não tem paladar. Aí ele não consegue comer porque o paladar fugiu, e porque é fazer a própria comida, e a comida dele não chama a atenção dele, mas talvez você pegar, fazer comida, ir lá na casa do irmão, da irmã, bater no portão, e entregar para ele, falar: eu vim aqui abençoar a sua vida, vim aqui trazer uma comida, vim aqui trazer uma sacola de frutas, eu vim aqui trazer um suco de laranja, um suco de limão, um suco verde, um suco de laranja com cenoura. Generosidade. A gente nós perdemos o tato do que é ser generoso. A gente envolve generosidade o tempo todo, só pensando em financeiro. Mas é generosidade ajudar, levar um suco, levar um alimento, fazer uma ligação e orar por alguém. Às vezes toda a generosidade que alguém está precisando é uma oração, uma palavra boa. Porque quem não retém o que deve ser dado, prosperará. Eu sei, meus irmãos, que a gente está vivendo um tempo de caos, um tempo difícil. E eu não estou te dizendo isso para que você resolva ser fiel a Deus, ou resolva contribuir, ou resolva entregar seu dízimo para sustentar pastor, missionário, igreja. Nada disso. Muito longe de mim, porque eu sei que quem sustenta a mim no meu ministério, missionários, pastores e igreja, é o próprio Deus. Se você não fizer, Deus levantará outros, Ele sempre levanta. Todos os dias, todos os meses. Em todos os momentos. O que eu estou dizendo é que em tempos de caos, Deus trabalha em nós o que a gente tem mais dificuldade, e às vezes o que você tem mais dificuldade é em ser generoso com as pessoas. Você retém demais. Você tem em casa mais do que devia ter. Você tem em casa mais do que é necessário para a sua própria sobrevivência, para a sua própria casa. E talvez você reclama do preço da conta de luz porque você tem eletrônicos demais. O problema não é a conta de luz, é porque você encheu sua casa de coisas demais, de objetos demais. Talvez quando você vai sair, você fique em dúvida nessa roupa ou naquela, é porque você tem roupa demais. Talvez você sempre está preocupado qual sapato vai usar na festa A, B, C, ou naquele passeio, se bem que a gente não tem passeado muito, porque você tem de sobra. Você está retendo o que podia abençoar a vida de outros, ser para a vida dos outros. Então, tudo que a gente precisa é ter o nosso coração aberto em generosidade, entregue a generosidade, pronto para a generosidade. É através da generosidade, grave bem isso, é através da generosidade que nesse tempo de desordem, nós vamos consolar as pessoas. É através da generosidade que a gente vai alcançar o coração de quem sofre. É através da generosidade e da sensibilidade que a gente tem diante do momento que a gente vive, que você vai parar de postar nas suas redes sociais aquilo que não abençoa, aquilo que não agrega, aquilo que não conforta, aquilo que não consola. Ajude alguém, seja generoso, compartilhe com alguém, divida com alguém. Você tem capacidade, você pode fazer isso, então faça. Quem retém o que deveria dar, cai na pobreza. E eu tenho certeza que você não quer isso, que você não deseja isso. Mas quem dá alívio aos outros, alívio receberá.